Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O Reino de Deus. Mateus 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que a multidão soube, deixaram as suas cidades e seguiram. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda essa gente, para que vá às aldeias comprar alimentos. Mas Jesus lhes respondeu: Não precisa de ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-os cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e os pedaços que sobraram encheram 12 cestos, e os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus registra o que podemos chamar de instrução sobre o reino de Deus. Na primeira parte, Jesus apresenta as parábolas da realidade do reino e como os judeus reagiram. Os nazarenos, os herodianos, os escribas, os fariseus, os saduceus rejeitaram o reino apresentado por Jesus, reagindo de forma negativa aos desafios. Diante dessa recusa, Jesus volta-se para o pequeno grupo dos seus seguidores, os discípulos, que a cada dia vai se definindo como uma comunidade do Messias, que acolhem as propostas de Jesus e aceitam o seu reino. O texto lido relata que as multidões continuam a seguir Jesus e, mais uma vez, Jesus destina seus ensinos aos discípulos. No contexto deste ensino, encontramos o momento da refeição. Para os judeus, a refeição é o momento do encontro e fraternidade, onde se estabelece laços familiares e de comunhão. A comunhão é o símbolo do novo céu e da nova terra no futuro, no qual os redimidos se sentarão à mesa de Deus, como diz o salmista, para celebrar a fraternidade, a igualdade e a felicidade eterna. Queridos, o texto lido registra que Jesus se retirou para o deserto, seguido por uma grande multidão, e que ele se encheu de compaixão e curou os seus doentes. Versículo 13 e 14. Ao registrar esse evento, Mateus sugere que Jesus é o novo Moisés, cuja missão é libertar o seu povo da escravidão, a fim de conduzi-lo à terra da liberdade e da vida plena. Como vai ser essa libertação? Conduzindo-os ao deserto. Primeiro, o deserto é para Israel local e tempo de encontro com Deus. Foi no deserto que Israel libertou-se da autoconfiança, da autossegurança, da autossuficiência. Lá, o povo descobriu que cada passo, cada pedaço de maná, cada gota de orvalho é um milagre de Deus. Queridos, tudo o que temos e somos é uma dádiva de Deus que devemos acolher com o coração agradecido. Segundo, o deserto também é o lugar e tempo de comunhão e de igualdade. É momento de solidariedade, onde não deve florescer o egoísmo, a injustiça, a prepotência e a individualidade. Terceiro, o deserto é o lugar onde todos devem dar as mãos para superar as dificuldades da caminhada. No deserto, quem rejeita a comunhão está condenado à morte. Jesus nos ensina que tudo é uma dádiva de Deus e que deve ser agradecido, que as dádivas de Deus devem serem compartilhadas
e colocada a serviço dos irmãos. Este é o processo libertador que faz nascer a Igreja Corpo de Cristo. A multiplicação dos pães mostra como deve viver quem faz parte do reino de Deus. Quando os discípulos lhe pedem que mande a multidão embora para que ela encontre comida, Jesus disse: dai-lhes vós de comer. O que Jesus está nos ensinando é que nós temos a responsabilidade inalienável face aos desafios do mundo. O discípulo deve se libertar da síndrome de Caim. Não pode dizer que não tem nada a ver com os seus irmãos. Qualquer irmão necessitado de pão, de alegria, de apoio, de esperança, é responsabilidade nossa suprir essas carências, pois é a dinâmica do reino, é a comunhão que nos torna partícipes do reino de Deus. Ao pedir aos discípulos que façam a lista dos bens disponíveis, Jesus nos ensina como responder este desafio. Ele toma os 5 pães e os 2 peixes, abençoa e manda repartir por todos, que comeram até ficarem saciados. A lição é clara. A Igreja Corpo de Cristo tem que aprender a repartir. 5 pães e 2 peixes. Simboliza a totalidade. 7. É na comunhão de todos que se responde à carência do outro. Quando a totalidade é dividida a serviço dos irmãos, nós saciamos as suas carências. A igreja não é só uma comunidade que se incomoda com a carência dos irmãos. Ela precisa ter um coração aberto para repartir o que tem, pois só assim vencerá a escravidão do egoísmo. Outro momento desse ensino é que Jesus dá a razão para a comunhão. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e abençoou. A bênção é uma forma de ação e graças, na qual se agradece a Deus pelas dádivas recebidas. É o reconhecimento que tudo vem de Deus e que pertence aos filhos de Deus. Aquele que recebeu a dádiva não é o seu dono, mas apenas fiel depositário a quem Deus confiou um determinado bem para que o mesmo fosse colocado a serviço dos irmãos com a mesma graça recebida. O texto lido de Mateus propõe à igreja que considere que os bens postos à sua disposição são dádivas de Deus Pai e que devem serem colocadas ao serviço de todos. Jesus é apresentado como o novo Moisés, cuja missão é libertar o seu povo e lhe oferecer a vida em abundância. Como é que ele cumpre essa missão? Criando a igreja invisível, isto é, uma comunidade de novos nascidos que reconhece que tudo o que tem é dádiva de Deus, destinada a ser compartilhada com os irmãos. Queridos, diante do exposto, precisamos refletir sobre a preocupação de Deus em oferecer a todos vida em abundância. Ele nos convida para uma comunhão do reino, mas para que isto aconteça, é preciso termos a consciência de que os bens criados por Deus pertencem a todos e não a um grupo privilegiado. Que Deus nos abençoe. Amém. Eterno Deus, Senhor, nós queremos te agradecer porque sabemos que Tu és o nosso Pai, sabemos que Tu és aquele que nos dá as bênçãos que temos. Sabemos que tudo que temos e possuímos te pertence. Por isso nós queremos te agradecer por esses benefícios que recebemos de Ti. Mas também, Senhor, coloca em nosso coração o desejo de compartilhar com os nossos irmãos as bênçãos que recebemos, sabendo que não são somente para o nosso uso próprio, mas para o uso no Teu reino, na Igreja Corpo de Cristo. Diante das necessidades, das carências, que nós estejamos prontos para servir e não apenas para ser servidos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.